Tem histórias que a gente acha que conhece o final, né? A da fuga de Alcatraz parecia ser uma delas. Um caso lendário, dado como encerrado. Bom, pelo menos até uma carta anônima aparecer e virar tudo de cabeça para baixo. Imagina só, em 2013, o Departamento de Polícia de São Francisco recebe essa carta, uma confissão que podia reescrever a história. Mas o mais inacreditável é que ela foi mantida em segredo por 5 longos anos. É a pergunta que não quer calar. Porque a carta dizia exatamente isso, que a fuga que todo mundo considerava impossível da prisão mais segura do mundo, na verdade, tinha dado certo. Então, vamos mergulhar no conteúdo dessa carta misteriosa e entender o que ela revelou de tão bombástico. Olha só o nível de detalhe. O autor não só se identifica como John Anglin, já com 83 anos e doente, como conta o destino de todo mundo. Diz que os 3 sobreviveram, que o Frank Morris morreu em 2005 e o irmão dele, o Clarence, em 2008. Ele ainda dá um roteiro da vida que levou. E para fechar, propõe um acordo bem específico para se entregar. É muita informação, né? Para a gente entender o peso de tudo isso, a gente precisa voltar no tempo, lá para 1962, para a temida prisão conhecida como A Rocha. Alcatraz não era uma prisão qualquer, era o destino final. Uma ilha de segurança máxima no meio de águas congelantes e traiçoeiras. Fugir de lá não era só improvável, era considerado suicídio. E esses foram os 3 homens que decidiram desafiar o impossível. Frank Morris e os irmãos John e Clarence Anglin. 3 ladrões de banco que estavam prestes a entrar para a história. E o plano deles? Nossa, é coisa de cinema. Pensa bem, eles passaram meses cavando as paredes das celas com colheres, depois juntaram mais de 50 capas de chuva para fazer um bote, e na noite do dia 11 de junho de 62 eles foram. Pelos túneis, pro telhado e para dentro da Bahia. A audácia é simplesmente impressionante. E o ponto principal é esse. Depois que saíram da ilha, silêncio total. O rastro esfriou. Eles simplesmente sumiram. Então, o que de fato aconteceu depois que eles deixaram a ilha? Porque a história oficial e as dúvidas que nunca morreram, bom, elas não podiam ser mais diferentes. Por décadas, a versão das autoridades foi uma só. A fuga fracassou. Para o mundo, Morris e os irmãos Anglin estavam mortos, engolidos pela Bahia. Fim de papo. Só que, ao longo de décadas de silêncio, algumas pistas bem estranhas começaram a surgir, sabe? Pistas que sugeriam um contrário e que mantinham a esperança da família e a nossa curiosidade bem vivas. E uma das pistas mais tocantes veio da própria família. Por anos, a mãe dos irmãos Anglin recebia flores, ninguém sabia de onde vinham. Mas os cartões, esses eram assinados por eles. Para a família, era um sinal claro. Os filhos não só sobreviveram, como nunca se esqueceram dela. E isso nos traz de volta para a carta. Será que ela era a peça que faltava? Uma confissão final? Ou só uma farsa muito bem elaborada? Aqui, o quebra-cabeça se complica. De um lado, você tem detalhes muito pessoais na carta que batem com as histórias da família. Do outro, a grande pergunta: por que esperar 50 anos? E, o principal, a análise de caligrafia do FBI deu inconclusiva. Não provou nada. E essa declaração oficial dos US Marshals, a agência que cuida do caso, nos deixa num beco sem saída. A carta não pôde ser confirmada, mas também não foi descartada como falsa. O mistério só continuou. Então, por que essa história ainda mexe tanto com a gente depois de tanto tempo? Talvez seja porque ela fala sobre vencer um sistema que parece invencível, sobre o anti-herói que consegue o impossível. É uma fantasia poderosa. Essa fuga, na prática, marcou o começo do fim da prisão, que fechou um ano depois. E claro, a história virou lenda na cultura pop, especialmente com o filme do Clint Eastwood, que transformou os fugitivos em figuras quase míticas. A história foi tão forte que transformou a antiga prisão num ponto turístico. Mais de 1 milhão de pessoas vão lá todo ano, fascinadas pelo mistério. E muitos querem ver de perto a cela de onde tudo começou. No fim das contas, a carta de 2013 não nos deu uma resposta. Pelo contrário, ela nos deixou com mais perguntas. E agora, a gente se pergunta se um dos maiores mistérios da América foi finalmente resolvido ou se ele só ficou ainda mais profundo.